Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira, dia de Mengão queridão. Hoje é dia de Flamengo e Botafogo da Paraíba, terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece hoje no estádio do Castelão, em São Luís, no Maranhão. Felipe Luiz tomou a decisão, vai com um time totalmente diferente do que ele vinha trazendo nos últimos jogos. Felipe Luiz poupa alguns jogadores e até mesmo quem foi relacionado, muitos não vão entrar em campo nesse início de jogo hoje, que acontece às 20 horas, horário de Brasília, tradicional 8 horas da noite. Eu vou trazer aqui para você a provável escalação do nosso Mengão queridão para esse jogo e também a provável escalação do nosso adversário do Botafogo, como o Botafogo vem aí para esse jogo diante do nosso Mengão queridão. Transmissão ao vivo, desfalque que o Flamengo tem para esse jogo, quem ficou poupado, quem não viajou, quem não deve entrar como titular. Fica ligadinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, é claro, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começa aqui trazendo para vocês jogadores que não viajaram, jogadores que foram poupados e sequer viajaram para São Luís, no Maranhão. O goleiro Agostinho Rossi, Alexandro, Dela Cruz, Arrascaeta e Pedro. Isso mesmo. Lembrando que Alexandro já está recuperado, tá? 100% recuperado, mas o Flamengo decidiu poupar para poder ficar 100% para o jogo contra o Cruzeiro e contra o Central Córdoba. São os dois próximos jogos que o Flamengo tem pelo Brasileirão e pela Libertadores. Assim como o Rossi, situação envolvendo também Dela Cruz, Arrascaeta e Pedro. Esses jogadores não viajaram. O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados com Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Gerson, João Vitor, Josua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Gonzalo Plata e Wesley. Lembrando que muitos desses aqui não vão ser titular para o jogo, como o Léo Ortiz deve ser aí, começar no banco de reservas, né? Ali como também envolvendo o meio de campo ali como Eric Pulgar, também deve começar como reservas, entre outros jogadores que foram aí relacionados. Alguns não viajaram, como eu trouxe aqui para vocês, a situação envolvendo, né, o Alexandro, Rossi, Dela Cruz, Arrascaeta e Pedro, e alguns que mesmo que foram relacionados não devem começar aí como titular, deve começar no banco de reservas. Eu separei aqui para vocês a provável escalação do Flamengo para esse jogo. Esse jogo do Mengão queridão, o Flamengo, Felipe Luiz vai totalmente com o time mudado. Felipe Luiz tomou essa decisão, vai com mudanças para esse jogo. Eu vou trazer aqui primeiro para vocês a provável escalação do Botafogo da Paraíba. Botafogo que vem fazendo aí realmente, né, uma temporada bacana nesse ano, chegando à terceira fase da Copa do Brasil e vai enfrentar o Flamengo hoje. 8 horas da noite, a bola começa a rolar no Castelão, em São Luís, no Maranhão. E o técnico Antônio Carlos Zago, técnico do Botafogo da Paraíba, deve levar a campo Michael Fracaro, Lucas Lopes, Renier, Marcelo Augusto, Evandro, Gama, Thalisson, Gabriel Honório, Guilherme Santos,
Henrique Dourado aí, torcida do Flamengo, conhece muito bem o Henrique Dourado. E Rodrigo Alves, né? Rodrigo Dourado até se deu uma entrevista ao GE, falou que, por respeito ao Flamengo, os gols que fez com a camisa do Flamengo, realmente, quando ele estava no Flamengo, proporcionaram muitas coisas boas, fez ele mudar de vida, a vida da família dele. E hoje o Henrique Dourado está do outro lado, do Botafogo da Paraíba. Então esse é o provável time de Antônio Carlos Zago, técnico do Botafogo da Paraíba, para esse jogo de hoje contra o nosso Flamengo. Michael Flacraro, Lucas Lopes, Renier, Marcelo Augusto, Evandro, Gama, Thalisson, Gabriel Honório, Guilherme Santos, Henrique Dourado e Rodrigo Alves. Já do lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz. Lembrando que, como já mencionei para vocês, alguns jogadores devem ficar aí no banco de reservas, mesmo quem não viajou, que viajaram aí foram relacionados, deve ficar no banco de reservas. E o Flamengo tem aí a provável escalação para esse jogo. O Felipe Luiz tomou a decisão com o goleiro Matheus Cunha no gol. O Wesley foi relacionado, mas o Varela quem deve ser titular para esse jogo, começando aí como titular. O Varela na lateral direita, Danilo e Léo Pereira. Danilo e Léo Pereira formando a dupla de zaga. Ayrton Lucas pela lateral esquerda. No meio de campo, Éric Pulgar viajou, mas Everton Araújo e Alan quem deve formar ali a dupla de volantes, primeiro e segundo volante. Mais à frente, Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo, a provável escalação do nosso Mengão queridão para esse jogo de hoje. O que você achou sobre essa escalação? Sinceramente, fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Matheus Cunha no gol, Varela na lateral direita, a dupla de zaga Danilo e Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Alan e Everton Araújo formando ali primeiro e segundo volante, ali a volância do Flamengo, Dela Cruz poupado, Éric Pulgar viajou, mas começa no banco de reservas. Já à frente, sem Arrascaeta, sem Gerson viajou, mas começa também no banco de reservas. O Matheus Gonçalves ali deve começar como titular, ganhando essa oportunidade. E o trio de ataque formado com Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa provável escalação do nosso Mengão queridão. Lembrando que esse jogo acontece no Castelão em São Luís, no Maranhão. E o segundo jogo, o jogo da volta, acontece no Maracanã. A CBF definiu a arbitragem para esse jogo, com o árbitro principal João Vitor Gode, que é de São Paulo. Assistentes Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará, e Miguel Caetano Ribeiro da Costa de São Paulo. O VAR fica com Emerson de Almeida Ferreira de Minas Gerais. Henrique, esse jogo terá transmissão em TV aberta? Vai passar em TV aberta? Infelizmente não, tá? Infelizmente esse jogo não terá transmissão em TV aberta. O duelo entre Flamengo e Botafogo da Paraíba pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, hoje às 8 horas da noite, 20 horas horário de Brasília, terá transmissão apenas pela Prime Video, serviço de streams aí que faz parte da Amazon Prime. Então fica ligadinho aí para não perder sequer um lance, um segundo desse jogo do nosso Mengão queridão, porque para assistir esse jogo na Prime Video, você precisa assinar ali, né, que é uma assinatura dentro da plataforma, e poder acompanhar esse jogo do nosso Mengão queridão. Temos que apoiar. É um time misto que vai a campo, como a gente pode ver aqui, né? Time misto. Temos que apoiar porque é um trabalho que está sendo bem feito do lado do Felipe Luiz. Temos competições importantes também pela frente. Não é que a Copa do Brasil não é uma competição importante. Também não é menosprezando o Botafogo, não. Dá pra gente vencer. Todo mundo tá aí no Flamengo para isso, o Flamengo contrata para isso, que a gente pegar aqui, a gente vê aqui, gente, olha só, Gonzalo Plata, né? A gente vê o Gonzalo Plata, o Michael que veio de volta, né? Temos aí o Alan,
que foi contratado com mais de 40 milhões de reais, o Danilo, que foi contratado esse ano. Então assim, o Matheus Cunha, o goleiro Matheus Cunha, precisa de mais oportunidade. Então esse é o momento de poder, né, esses jogadores que não vem tendo aí tanto espaço, ter a oportunidade de Felipe Luiz rodar o elenco. E é claro que nós, torcedores, temos que apoiar essa decisão do técnico Felipe Luiz. Próximo jogo do Flamengo depois de hoje, tem aí o Brasileirão. O Flamengo é o líder do Brasileirão. O jogo vai ser fora de casa, lá no Mineirão, diante do Cruzeiro. O Flamengo venceu, o Flamengo segue na liderança do Brasileirão. Na quarta-feira, o Flamengo tem um jogo que eu posso classificar assim como difícil, por ser um jogo fora de casa. Um jogo que o Flamengo, um adversário que o Flamengo já perdeu para ele no Maracanã, pela Libertadores, que é o Central Córdoba. E o jogo acontece quarta-feira pela quarta rodada do Brasileirão, lá na Argentina. Então, vamos apoiar, torcer para que dê tudo certo e o Flamengo consiga uma vitória bacana já nesse primeiro jogo, diante do Botafogo da Paraíba, e decidir em casa no Maracanã no jogo da volta, beleza? Bom, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão, mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, comente, opine, sua opinião é muito importante, seu comentário também é muito bem-vindo. Vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu carinho e logo logo eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Valeu, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.